Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos no programa A História do Cristianismo. Encerramos o episódio passado com o tema As Universidades. Ainda vamos dar um toque, mas gostaria de apresentar os participantes do programa. Pastor Luiz Eugênio. Paz Senhor a todos. E Pastor Serlon. Paz Senhor, irmãos. Nós encerramos o episódio passado com o tema As Universidades. E as universidades, elas vieram como uma sequência às escolas, que eram de forma assim caseira. Depois a igreja, através dos monges, começaram a preservar a história através da escola e criando ciclos de ensino. E depois, mais tarde, a igreja e o Estado oficializaram, dando concessões às universidades para que elas pudessem emitir certificação ou diploma. Então, encerramos aqui o nosso tema, as universidades, e vamos dar início à chamada Inquisição, que, resumidamente, nós vamos debater o assunto aqui. Foi um tribunal criado para a igreja para inquirir aquelas pessoas que eram divergentes, que a igreja passou até a chamar de heresia, mas dentro daquilo que ela chamava de heresia, não eram só heresias, eram também aqueles que divergiam dos seus dogmas. Então vou pedir aqui para dar início a esse tema, a Inquisição, Pastor Luiz Eugênio. Bom, meus irmãos, vamos aqui. A questão da Inquisição é um assunto que a história registra, né? Não tem como falar que não existiu. Alguns tentam falar que não existiu. Tanto é verdade que as atrocidades cometidas na Inquisição, até mesmo o Papa João Paulo, né, II, ele pediu desculpas, né, pelos excessos que a igreja cometeu, a igreja católica cometeu durante a Inquisição. Agora, a Inquisição, podemos fazer um resumo assim, que era basicamente, como o Antônio Carlos falou, os hereges, pessoas que às vezes não confessavam a fé católica, alguma coisa assim, então eles eram, podemos dizer, perseguidos, considerados como hereges. Agora, o que acontecia muito, Antônio Carlos, era pessoas que eram denunciadas anonimamente, fofoca, né? Vizinho fazia fofoca do outro, sei o quê, aí que tá ali, ele fazia às vezes para livrar a pele dele, né? Fazia, fofocava a sua vida de outro vizinho, ou alguém que ele não gostava, e aí aquela ali, a pessoa como não tinha na Inquisição, não tinha muito defesa, né? A pessoa era praticamente condenada sem defesa, né? Ela torturada para confessar crimes que nem cometeu, e a Inquisição foi levando esse caminho, um caminho de tortura, de mortes. Inclusive, muitos judeus foram torturados também na Inquisição. Então, nós vemos aqui uma história de dor e sofrimento para muitos, né? Porque, digamos assim, como não havia possibilidade de defesa, a pessoa praticamente não tinha defesa, não tinha como se defender. Depois, mais à frente, até abriu-se o espaço para defesa, mas no início não tinha. Agora, iniciou basicamente na Europa, na Alemanha, na França, na Itália, que deu início a isso aí, e era usado para essa Inquisição, essa perseguição podemos dizer assim, aos que exerciam, chamados hereges, né? Usavam os monges, os padres, para poder fazer essa operação de Inquisição, ou digo uma operação de tortura, para a pessoa confessar. Diversas formas que tinha de tortura, que era essa fase da Inquisição foi uma fase dura mesmo para a história do cristianismo, forçando muitas pessoas a confessar coisas que não tinha culpa de nada. Então foi uma situação triste, né? Uma situação triste da igreja mesmo. A palavra heresia, né, é uma palavra importante para podermos entender o Tribunal da Santa Inquisição. A palavra tribunal já nos remete à ideia de um órgão que julgava, né? Um tribunal é um órgão que julga. E o Tribunal da Santa Inquisição era um tribunal eclesiástico, ou seja, um tribunal da igreja
para julgar quem? As pessoas acusadas de heresia. Mas o que era heresia? A palavra heresia aparece na Bíblia, né? Sim. Até o texto neotestamentário que fala o homem herege, depois de uma ou outra repreensão, evita-o, né? Evita. Né? Então a palavra heresia aparece na Bíblia. O que significa biblicamente a palavra heresia? Vem do grego hereses, que é você tomar um caminho errado, erro, desvio. Então heresia, biblicamente, são conceitos, opiniões que desviam da doutrina do Senhor Jesus, da doutrina apostólica. Só que no contexto da igreja medieval, que como nós já estudamos em programas anteriores, a igreja medieval acabou se tornando uma instituição política, uma instituição poderosa sobre todos os aspectos econômico, cultural, e a igreja passa a esmagar violentamente qualquer tipo de pensamento que se desviasse não apenas da doutrina apostólica genuína, mas das construções teológicas que a igreja foi elaborando ao longo da Idade Média. E aí é importante a gente lembrar de uma outra expressão que não está na Bíblia. Doutrina é uma expressão que está na Bíblia, heresia é uma expressão da Bíblia, mas dogma não, né? O que são os dogmas? As verdades absolutas, consideradas inquestionáveis de uma religião. E construiu-se ao longo da Idade Média uma série de dogmas que não tinham nenhum tipo de respaldo bíblico. A doutrina do purgatório, o dogma relacionado ali à transubstanciação, a infalibilidade papal, tantos outros que nós poderíamos aqui mencionar. E aí é muito importante dizermos que muitas vezes aquilo que a Igreja Católica, Apostólica, Romana definia como heresia, na verdade eram contestações a dogmas da Igreja que não tinham fundamentação bíblica. Então, qualquer pensador religioso que não concordasse com um dogma da Igreja, isso o classificava como herege. Por exemplo, quando nós vamos falar sobre Martim Lutero, né? Lutero, Calvino, a Reforma Protestante, eles foram classificados como hereges pela Igreja. Aquilo que eles pregavam, por divergir dos dogmas, os tornava classificados como hereges. Então é muito importante deixar claro que aquelas pessoas que foram vítimas da perseguição da Igreja na Idade Média, sob a classificação de hereges, muitas vezes eram servos de Deus que estavam defendendo o retorno às Escrituras, estavam contestando os desvios da Igreja. E esse movimento de contestação ele ganhou força no período da Baixa Idade Média, que justamente coincide com a era das universidades. A Europa estava se transformando, o comércio crescendo, as cidades que eram chamadas de burgos se tornando maiores. Então essa nova fase social, histórica da Europa, ela ensejou, né, ela deu ali a oportunidade para que surgissem novas ideias, para novas visões a respeito da fé, do cristianismo. É quando vão surgir movimentos como os cátaros, os valdenses, que nós já mencionamos em episódios anteriores, e a igreja se sente ameaçada por esses movimentos. E a igreja vai então organizar a Santa Inquisição, o Tribunal da Santa Inquisição, que também pode ser chamado de Tribunal do Santo Ofício, de maneira mais oficial no ano de 1231, com o Papa Gregório IX. Não que a igreja anteriormente já não praticasse a repressão aos classificados como hereges, mas agora com a criação desse tribunal. A palavra Inquisição, ela tem a mesma raiz da palavra inquérito, por exemplo, né? A ideia de uma investigação, de você buscar esclarecer os fatos. Então, esse tribunal que vai julgar as pessoas acusadas de heresias, elas faziam todas as etapas, inclusive hoje no direito, isso é uma coisa que no direito penal não pode, né? O mesmo órgão que investiga, que oferece a denúncia, é seu órgão que julga. Mas na Inquisição, ela reunia tudo isso. Ela recebia as denúncias, como o pastor Luiz Eugênio muito bem pontuou. As denúncias muitas vezes eram feitas para poder ali alguém se vingar de uma pessoa que não gostava, ou para poder até, porque uma das punições possíveis aos hereges era o confisco dos bens, a pessoa ficar com bens da pessoa que era denunciada, enfim, havia uma série de situações. Os condenados, eles pegavam os bens do condenado. Pegavam os bens, exatamente. Então, muitas vezes as denúncias eram feitas com base em interesses que eram pessoais, né? Então, a Inquisição ela julgou milhares e milhares e milhares de pessoas acusadas de serem hereges. E coincide a organização do tribunal
com essa época do surgimento desses movimentos que começa a contestar de maneira mais aberta a igreja. E aí havia uma série de situações. O Tribunal da Santa Inquisição, nesse processo de buscar a verdade, entre aspas, né, ele submetia, como o pastor Leozinho falou, as pessoas a torturas, com argumentos assim, absurdos, né, de que se aquela pessoa fosse inocente, Deus, né, o preservaria de ser morto, por exemplo, de ser ferido. Isso tem a ver com práticas da justiça medieval, como chamados ordalhos, né, a ideia de que Deus faria justiça aos inocentes. E havia práticas, e nós não vamos aqui entrar em detalhes, eu creio que não é o escopo nosso aqui, né? Mas se os irmãos, se os nossos, os irmãos que acompanham o programa forem buscar na internet, buscar livros, vão ver, né? Existem museus, instrumentos terríveis de tortura, né? A Virgem de Nuremberg, a polia, enfim, várias coisas que eram usadas para que as pessoas confessassem a sua heresia. E muitas vezes a pessoa acabava falando que tinha feito para não sofrer mais, né? Então, de fato, isso não tem nenhuma relação com o evangelho de amor, de misericórdia, de graça que o Senhor Jesus nos ensinou. E talvez o amado irmão que esteja acompanhando o programa pergunte, mas se a pessoa fosse condenada, quais eram as punições? Havia vários tipos de punição. Ela podia ser obrigada a cumprir uma penitência pública, usar um traje, né, de humilhação chamado São Benito, raspar a cabeça, andar descalço. A pessoa podia perder todos os bens, era muito frequente isso acontecer. Podia acontecer da pessoa ser banida do lugar em que ela morava. Houve muitos portugueses que foram perseguidos pela Inquisição no tempo da colonização do Brasil, que foram obrigados a vir para o Brasil, especialmente os cristãos novos, que eram os judeus convertidos ao cristianismo. E havia os chamados pecadores contumazes, que eram os casos mais graves. Nesse caso, essas pessoas elas eram executadas, elas eram mortas, elas eram queimadas vivas na fogueira em praça pública, né? Eram chamados de autos de fé. O auto de fé era uma procissão ali, os hereges eram levados para serem queimados, eram queimados vivos na fogueira, uma coisa horrível. Foi assim, por exemplo, que o pré-reformador João Russo foi morto, condenado pelo Conselho de Constância, queimado vivo. E o mais chocante era a argumentação. Usava-se uma simbologia, usando textos da Bíblia, né, de que assim como o fogo purifica o ouro, né, textos que falam dessa ação purificadora do fogo, como que na verdade é um tipo da operação do Espírito Santo da vida do homem, mas usava-se isso para dizer que o fogo queimaria ali a carne, o pecado, o corpo que serviu ao pecado, mas libertaria a alma do pecado. Né? No inferno. Absurdas, né? Bom, então aqui na sequência aqui do que o pastor Serlon acabou de dizer, os designados para o tribunal chamado inquisitores, né? Eles investigavam, julgavam e puniam. Exatamente. Iniciava com punições com oração e jejum, seguia com prisões e confisco de bens, e nos casos mais graves, morte na fogueira. Exatamente. Então seria matar essa. mesmo. Bom, aí eu vou voltar a dois assuntos aqui já comentados. Bom, a palavra dogma eram normas da igreja, podia ter fundo bíblico, mas não exatamente o conteúdo bíblico, e eram considerados pela igreja indiscutíveis, tinham que ser seguidos. E quem descumpria isso ou discordava disso era chamado de herege, sujeito a ser julgado pelo tribunal Perfeito. de Inquisição. Então, biblicamente, o que é heresia, apostasia e herege e apóstata? Só para dar uma explicação, porque é possível que o termo aqui ele seja mais elástico, né? Com relação às definições. Certo. Então vamos dizer, herege é a pessoa que, digamos, não segue os preceitos bíblicos nem nunca seguiu. É como se fosse um ateu, por exemplo, ou alguém que pratica um certo tipo de religiosidade diferente da bíblica. Um exemplo, Jezabel era herege.
ela nunca foi israelita, ela nunca serviu a Deus, ela sempre serviu ao deus Baal, então ela era herege. E os atos praticados por ela eram chamados de heresia. O marido dela era de Israel, andava na presença do Senhor e se desviou por causa dela. Então quem se desvia é chamado de apóstata. E o apóstata, inevitavelmente, vai praticar heresias. Isso aí só para explicar. Certo. Então, a igreja que fazia a Inquisição considerava esse termo herege para aplicar sobre todos que discordavam de todo e qualquer dogma ou norma da igreja, que contrariasse o pensamento da igreja. Inclusive ideias científicas, né? Um caso muito clássico, o senhor que é da área de ciências Sim. exatas, o Galileu Galilei, né? Sim, Ele defendia que a teoria de que a Terra girava ao redor do Sol. Isso contrariava o pensamento que era apresentado pela igreja, de que a Terra era o centro do universo e o Sol girava ao redor da Terra, né? E ele vai ter que negar publicamente as ideias dele. considerado herege. Morria também. Senão ia morrer. Assim como Giordano Bruno, que era um outro pensador, não negou as ideias e morreu. Bom, Mas era muitas formas de tortura. E tinha uma série de formas de tortura. Tinha, por exemplo, o berço, o chamado berço de Judas, né? A pessoa botava, tinha um cone ali, a pessoa era abaixada em cima de um cone, berço de Judas, tinha aquele outro lá também, aquele garrote, viu? Esse garrote, a pessoa era asfixiada, se ficar sem respirar, até a pessoa não aguentar mesmo ali. Então tinha tanto tipo, mas aqui, cavalete, a pessoa era amarrada e suspensa ali, a pessoa espancada no cavalete, tudo ali. Tinha aqui, por exemplo, roda de despedaçamento, né? Os membros da pessoa eram quebrados, os membros da pessoa. Veja só, numa roda a pessoa era arrebentada os membros do corpo da pessoa. nosso O Deus. negócio era sofrimento demais. Aí você tem aqui pêndulo, outra forma também, tem a mesa requisitorial, a mesa que a pessoa colocar Então tem aqui a máscara de ferro, a pessoa botar uma máscara de ferro, mesma situação. A pessoa ficava sem condição de respirar, tudo ali. Então, rapaz, era tanto tipo de tortura. Espeto de aranha que a vida também era suspensa e perfurada por várias... Então, você vê só, imagina esse sofrimento de quem passava por todo esse tipo. Eu acho que dependia do tipo da heresia, a pessoa era jogada em várias formas de sofrimento, às vezes confessava, porque ele falava o seguinte, a pessoa ali era uma forma dela ela se arrepender e pedir perdão, né, para recuperar a vida dela, né. E além disso também, a própria perversidade do inquisidor, né? A Espanha hoje é um país que tem um nível de ateísmo muito grande, a Espanha. E não por acaso foi um lugar onde a Inquisição atuou de maneira muito intensa. Porque quando Lutero começou a reforma, o Tribunal da Santa Inquisição foi reativado. Ele não é criado na época da reforma, né? Ele é anterior. Só que ele é reorganizado, reativado e instrumentalizado para combater o protestantismo. E na Espanha, particularmente, é o período que mais morre gente, é o período da Contra-Reforma, o movimento de combate à reforma. E o Tomás de Torquemada, que vai ser o principal inquisidor, ele foi particularmente violento. E quando o senhor usou a expressão, né, que foi muita violência, muita gente atingida, isso criou uma resistência muito grande hoje, na Espanha, por exemplo, por conta se estuda história, ao cristianismo, de um modo geral, né? O coração muito endurecido ali, como em outros lugares da Europa também. Agora, a gente faz uma reflexão aqui, Trancato. Sim. Serlão, a perseguição aos cristãos, aos servos de Deus, sempre existiu, né? Aqui você vê Hebreus 11 aqui, foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andavam vestidos de pele de ovelhas, cabras, desamparados, aflitos, maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, montes e pelas covas, cavernas e terra. Todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, porventura Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, se nós fôssemos aperfeiçoados. Aqui Hebreus 11, a partir do verso 37, né? Então veja só, aqui no 36, ó, outros
experimentaram escárnios, açoites, até cadeias e prisões. O que nós vamos ver aqui, nesse texto bíblico aqui de Hebreus, que já falava do tempo, desde o tempo do Velho Testamento, que a história fala que Isaías foi cerrado ao meio pelo rei Manassés, né? E o sofrimento dos profetas. E os profetas, você vê, Jeremias, o que ele sofreu, né? Jeremias, o apedrejamento de Paulo, o apedrejamento de Estevão. Na verdade, você vai observar em toda a história, mesmo aqui na Inquisição, que podemos dizer que o que aconteceu na história bíblica é uma verdadeira Inquisição também, de outra forma, né? Mas sempre os religiosos perseguindo aqueles que eram servos, né? Você vai ver aqui que aqui na história bíblica é os religiosos que perseguiam. Aqui você vê que quem matou Estevão, até a morte de Jesus, né? Os religiosos. Sim. E você vai ver agora na Inquisição também os religiosos agindo da mesma forma. Então essa história se repete, né? A história não encerra. Defendiam mais a religião, aliás, não mais, defendiam a religião e não os preceitos de Deus, né? E muitas vezes usando a Bíblia, né? Por Usando exemplo, a Bíblia. usava a parábola da grande ceia, num certo momento da parábola, de forçai-os a entrar. Eles usavam até versículos como esse. Usar. Agora, uma pergunta. A Inquisição existe ainda hoje? É uma lógica que existe. Sim. Ela Em mudou outros de termos, nome. né? Em outros termos, né? Mudou em outros termos. Claro que ninguém mais é torturado, tudo. Não, mas acho que é chama-se torturado. Congregação. Aliás, para a tem Doutrina uma história daqueles. Tem uma entidade que acompanha, registra esses torturados de hoje, os mortos de cristãos mortos de hoje. Tem mais cristãos mortos hoje do que no passado. Sim. Porque muitos países perseguem os cristãos de tal Exatamente. forma que tortura e faz tudo. Exatamente. Mas a Inquisição, ela alterou o nome, né? Chama-se, ela durante muito tempo passou a ser chamada Congregação para a Doutrina da Fé e hoje é Dicastério para a Doutrina da Fé. Então, se ainda hoje, por exemplo, dentro da igreja, alguém se levantar com uma ideia que seja classificada como herética, a igreja tem uma comissão para tratar disso, né? E, naturalmente, a igreja hoje católica não promove esse tipo de tortura, esse tipo de coisa, mas tem lá as disciplinas. Alguma Eles coisa. pra quem? Mas nos países que perseguem os cristãos tem tortura e morte do mesmo jeito, né? Tem. Né? Bom, nós estamos encerrando este tema, a Inquisição. Nós falamos aqui que esse tribunal de Inquisição foi promovido pela Igreja. É. Isso iniciou com Gregório IX em 1231. Foram 600 anos de perseguição. 600 anos de perseguição. Mas, além da Inquisição da Igreja, esse procedimento foi copiado também por alguns estados, né? Por exemplo, foi citado aqui, a Inquisição Espanhola, 1478, foi realizada pelo Estado e ainda mais rigorosa do que A medieval. a medieval. E também a Inquisição Portuguesa, em 1536, semelhante à espanhola, atuou também nas colônias do Brasil. Exatamente. Não é isso? Isso, pô. Bom, então, fechando esse tema aqui, o objetivo, então, da Inquisição. Quando se fala a Inquisição, nós estamos falando do tribunal promovido, gerado pela Igreja, constituindo um grupo que exercia essa chamada repressão. Isso. Então, qual o objetivo das Inquisições? Consolidar o poder da Igreja, se tornando sempre indiscutível, reprimir a liberdade de expressão, estabelecendo o medo de discordar, reprimir grupos religiosos e culturais contrários aos dogmas e concessão de perdão mediante delação. Basicamente, as Inquisições, não é? Basicamente, esse era o objetivo das Inquisições. Especialmente, o primeiro, né, é consolidar o poder da Igreja e como se o que ela praticava era indiscutível. Então nós encerramos aqui esse tema,
as Inquisições, agradecendo a presença dos pastores que estão conosco, pastor Luiz Eugênio, Certo. Amém. pastor Serlon, e agradecemos também a participação de todos que estão conosco neste programa. A paz do Senhor Jesus.